Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Vamos nesse momento orar, pedindo a orientação de Deus para esse momento. Eu convido os amados a fecharem seus olhos. Vamos buscar a presença do nosso Deus nesse momento. Deus Santo, nós louvamos o Teu nome, por quem Tu és. Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Nós estamos diante de Ti nesse momento, em um dia que simboliza a Tua morte, em um dia que simboliza o Teu sacrifício, o Teu ato heróico, o dia que simboliza o inocente morrendo pelo vilão, o justo morrendo pelos injustos. Deus Todo-Poderoso, nós Te agradecemos pelo Teu ato de amor, enviando o Seu Filho amado, o único Filho amado em nosso lugar. Deus Todo-Poderoso, nós Te louvamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por ter morrido por nós. Obrigado por ter entregado a Sua vida em favor de nós. Nós só podemos Te agradecer e louvar o Teu nome nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abramos a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Abra sua Bíblia e vamos fazer juntos esta leitura de Mateus capítulo 27. Diz assim a palavra de Deus: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. E as moedas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito.
Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspiram nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significava lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na porta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passaram, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente,
este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo, de linho 60, e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, a deixando ali a escolta. Meus irmãos, esse é o relato da morte de Jesus. Eu tenho certeza que esse relato falou muito ao seu coração. A Bíblia aberta já é capaz de transformar as nossas vidas e nos impactar. Você viu que Jesus foi julgado injustamente, que Jesus foi trocado por um bandido. As pessoas escolheram Barrabás ao invés de Jesus e depois gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Essa mesma multidão, dias atrás, estava sendo abençoada por Jesus. Pilatos percebeu que havia inveja por parte dos líderes religiosos e tentou de alguma forma soltar Jesus. Mas a multidão tumultuava tanto, gritando: crucifica-o, nós queremos que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A morte de Jesus foi desejada por muitos. E um autor chamado John MacArthur diz que esse foi o pecado mais espetacular que os homens já fizeram. Mataram seu Criador, mataram Deus, mataram nosso Senhor. Os homens entregaram Jesus à cruz. Mas o que nos alegra é que tudo isso já tinha sido determinado por Deus. Não foram os homens, a força do braço deles, não foi a cruz que segurou Jesus, mas foi o amor de Deus, o amor de Cristo e a sua vontade de nos libertar de nossos pecados, que levou o Salvador à cruz. Deus usa até a maldade dos homens para realizar os seus propósitos. Jesus morreu pelos nossos pecados de maneira cruel. Ele foi escarnecido, zombado. Ele foi deixado nu. Colocaram uma coroa de espinhos nele. Inimaginável é o sofrimento que Jesus passou, meus irmãos. E eu pergunto a você, diante de tudo que Cristo sofreu, da sua morte, contra o pecado, o que essa situação toda causa em você? Talvez você possa sentir nesse momento tremenda emoção, porque o Filho de Deus morreu e nos salvou. Mas emocionalismo não é suficiente.
e sim a convicção de que se o Filho de Deus precisou morrer para tirar a culpa e o poder do pecado sobre nós, é porque o pecado é algo tão detestável aos olhos de Deus, que o Filho dele precisou morrer para limpar os seus eleitos, aqueles que creem, para limpá-los do pecado e para livrá-los do senhorio do pecado, do domínio do pecado. Por isso, a morte de Jesus mostra que o pecado é terrível e o salário dele é a morte. A morte que matou desde Adão e continua matando até hoje. Mas a morte de Jesus matou a morte da humanidade. De maneira que a morte para os cristãos hoje não simboliza mais castigo. A morte hoje simboliza uma passagem que nos levará até o trono da graça de Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejá-lo, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu em nós pudesse brilhar o Filho do amor, se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer
aqueles que te amam e te louvam em qualquer situação, mesmo na dor. Compreendo que o Senhor tens a vitória. Meu Jesus Salvador, eis-me aqui como oferta de amor pra ti. Eu sou teu, eu sou teu, meu Jesus Salvador, eis-me aqui como oferta de amor pra ti. Eu sou teu, eu sou teu. Amém. Eu quero mostrar para vocês algo no próximo vídeo sobre o sofrimento de Cristo Jesus. Um sofrimento descrito por um doutor, uma pessoa que é especialista nessa área, para que você entenda melhor a dimensão do sofrimento de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Jesus morreu e a sua morte, o seu castigo, nos trouxe a paz.